Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1213, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1213, atualizada. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Flamengo. O Corinthians está em 10º colocado e o Flamengo está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Corinthians, 3 empates e 9 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 2. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Sport Recife. O Fortaleza está em 19º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Fortaleza, 3 empates e 3 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Juventude e Internacional. O Juventude está em 18º colocado e o Internacional está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Juventude, 4 empates e 8 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Juventude coluna 1. Quarto jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco da Gama está em 16º colocado e o Cruzeiro está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vasco da Gama, 6 empates e 6 vitórias do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 1 vitória e 4 empates. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 2. Quinto jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Paranaense e Operário. O Atlético Paranaense está em 5º colocado e o Operário está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e 4 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Mirassol. O Atlético Mineiro está em 15º colocado e o Mirassol está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Atlético Mineiro, 1 empate e nenhuma vitória do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Sétimo jogo pelo Brasileirão Série A, Grêmio e Vitória. O Grêmio está em 12º colocado e o Vitória está em 17º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Grêmio, 5 empates e 2 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Grêmio coluna 1. Oitavo jogo pela Premier League, Aston Villa e Fulham. O Aston Villa está em 18º colocado e o Fulham está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 10 vitórias do Aston Villa, nenhum empate e 5 vitórias do Fulham. Já nos últimos 5 jogos do Aston Villa nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o Fulham nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Aston Villa coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Palmeiras. O Bahia está em 6º colocado e o Palmeiras está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Bahia, 6 empates e 7 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 2. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Botafogo. O Fluminense está em 8º colocado e o Botafogo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Fluminense, 1 empate e 9 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. 11º jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e Paysandu. O Criciúma está em 3º colocado e o Paysandu está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Criciúma, 3 empates e 3 vitórias do Paysandu. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma coluna 1. 12º jogo pela Premier League, Newcastle e Arsenal. O Newcastle está em 13º colocado e o Arsenal está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Newcastle, 1 empate e 9 vitórias do Arsenal. Já nos últimos 5 jogos do Newcastle nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Arsenal nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Arsenal coluna 2. 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Santos. O Bragantino está em 9º colocado e o Santos está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bragantino, 6 empates e 5 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino coluna 1. 14º jogo pela La Liga, Barcelona e Real Sociedade. O Barcelona está em 2º colocado e o Real Sociedade está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do Barcelona, 1 empate e 2 vitórias do Real Sociedade. Já nos últimos 5 jogos do Barcelona nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Real Sociedade nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Barcelona coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.